mas eu tenho uma última pergunta a fazer aqui. Veio aqui de um espectador nosso, aliás, já quero renovar o convite para a gente fazer um outro papo aqui no Faixa Livre, muitas outras questões que a gente precisa tratar contigo. Mas, para a gente fechar, eu vou trazer um questionamento do Lucas Pereira, nosso espectador. Ele pergunta o seguinte: Paulo, como o Banco do Brasil e a Caixa podem alavancar uma política econômica progressista? Podem ter juros menores? Ou comprar ações privadas da Eletrobras e da Sabesp? Pergunta do Lucas para você, Paulo. Então, quando a gente começou a conversa, eu vi a pergunta do Lucas ali no chat, eu falei, tomara que tenha tempo para a gente conversar sobre isso. Bom, primeiro já antecipar que foi uma satisfação, quando você tiver um convite, é só me chamar. Eu só participava dos programas nos tempos que era nas ondas do rádio, né? Uhum. Aqui, né, acho que era na Bandeirantes, que vocês eram hospedados. Aí no Paulo Rio, Passarinho. Paulo Passarinho. Grande satisfação. Mas, enfim, essa pergunta do Lucas é o ponto, né? Quer dizer, então tem toda essa discussão da política fiscal que a gente fez, tem uma discussão grande da política monetária, a Selic, etc., que é uma questão muito importante, e tem aquilo que no financeiro a gente chama do spread da taxa de juros. O que é? A diferença que os bancos cobram do tomador, né? Você vai pegar um empréstimo, etc., em relação àquilo que ele paga quando você deixa o dinheiro lá parado para render numa aplicação financeira. E o Brasil, além de ser campeão mundial da taxa real de juros, é também campeão mundial dos spreads. Por quê? Porque o Banco Central, que seria o órgão regulador e fiscalizador do sistema bancário, financeiro, faz cara de paisagem e aceita, né? Quer dizer, o penúltimo artigo que eu escrevi, uma vez que você quiser a gente pode conversar, é sobre o spread. Quer dizer, nas operações de cartão de crédito chega a ser 450%, Anderson. É uma loucura, né? Quando a Selic é 10%. Né? Bom, mas enfim. Então, no caso que o Lucas aponta, você tem, felizmente ainda, dois grandes agentes econômicos importantes, que são Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Você ainda tem o Banco da Amazônia, que é um banco importante comercial na região norte do país. Você tem o Banco do Nordeste, que é também um banco importante comercial na região nordeste, que lidam com o público, né? Quer dizer, para pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, empresas, etc. Só que nos últimos anos, ou sempre, com uma única rara exceção no primeiro mandato da presidenta Dilma, esses bancos são orientados pelo governo, pelo Ministério da Fazenda, a concorrerem com o oligopólio dos bancos privados, o que é uma loucura. Quer dizer, em vez de eles exercerem a função social de ser um banco público, e cobrar, por exemplo, um spread muito mais baixo nas suas operações, eles se comparam com que, vou dar nome, Itaú, Bradesco, Santander, entende? Que são os poucos mastodontes conglomerados da banca privada no Brasil. E não precisa. Por que o Banco do Brasil precisa cobrar dos seus clientes, empresas e pessoas físicas, spreads como a banca privada? Ele não precisa dar prejuízo, não é isso que eu estou propondo, mas traz o spread lá para baixo. Né? Eu brinco em padrões civilizados. O pessoal gosta de imitar Estados Unidos, faz a média que os spreads dos bancos norte-americanos cobrem das suas operações. Né? E isso faria com que a regra da concorrência, esse pessoal adora a concorrência, né? Faria com que o sistema financeiro, no seu conjunto, seria obrigado a baixar os spreads cobrados. Então, mesmo que a Selic, né, quer dizer, não tivesse ainda sido reduzida, quer dizer, o custo do financeiro, do empréstimo, da vida das pessoas, seria muito mais reduzido. Então, essa é a primeira questão, o Lucas acertou na mosca. A segunda é essa ideia de comprar as ações das empresas privatizadas. Isso eu me bato há muito tempo. Né? Só que aí teria que ser recursos do Tesouro, né? O BNDES já teria feito isso em outros momentos, só que a gente esbarra no arcabouço fiscal. Aí, quer dizer, foi copiado a regra do teto de gastos do Temer, e o Estado ele não pode ter iniciativas, seja o Tesouro, seja o BNDES, seja os bancos, de retomar essas ações para, de alguma forma, reestatizar essas empresas. Pelo contrário, quer dizer, na época do Paulo Guedes, quer dizer, o BNDES foi obrigado a devolver 500 bilhões que ele tinha recebido de capitalização do Tesouro Nacional, que é a coisa mais normal do mundo. Né? Quer dizer, é um banco que tem uma função social, tem uma função econômica, o governo, através do Tesouro, aporta recursos para isso.
Vai apresentar um déficit do Tesouro? Vai, mas isso não é o fim do mundo, não é a antivéspera de um apocalipse, tá certo?